dúvida, vocês podem estar perguntando. Se vocês não estiverem entendendo, vocês também podem estar perguntando. Porque o nosso foco aqui da residência pedagógica é, na verdade, aprender a docência, né? Aprender a prática docente, porque a gente vai ser professor, então a gente precisa estar repassando o conteúdo de forma clara. Então, se vocês não estiverem entendendo, se vocês podem perguntar para a gente, pessoal, beleza? É isso. Vai lá, Lucas. Bom dia, gente. O Lucas está falando aqui, né? Vocês já conhecem. Bom, a gente vai começar a nossa apresentação agora. A nossa revisão sobre o conteúdo de estatística, moda, mediana, né? A gente vai dar início agora. Márcio, foi tu que foi a primeira questão, não foi, Márcio? Sim, a primeira questão. Bem, pessoal, a primeira questão, ela vai envolver aritmética, também a leitura de tabelas. Então, vamos ler a primeira questão, né? Primeiramente, né? Uma fábrica deseja estimar o número de lâmpadas consumidas por ano. Essa fábrica lá, ela registrou o tempo de duração das lâmpadas, utilizada em dias, obtendo a seguinte tabela. Essa tabela em verde aí, pessoal, ó. Vocês podem ver que, o que vocês podem perceber? Ela estimou o número de lâmpadas, né? Ou seja, quanto a cada lâmpada vai durar em dias. Então, cada fileira dessa aí possui o quê? 5, né? 5 lâmpadas e o número de dias que cada lâmpada durou. Por exemplo, a primeira lâmpada lá da primeira coluna da esquerda, que é a primeira fileira, durou 21 dias. Aí tem mais 5 na segunda fileira, na terceira fileira mais 5. Ou seja, dá um total aí de 25 lâmpadas, né? Aí, em cima disso, a gente tem a questão A, que é o seguinte: construa uma tabela de distribuição de frequência associada a esta tabela. Ou seja, ele quer uma distribuição de frequência, que é aquilo que o professor já falou antes. Como é que a gente pode distribuir isso? A gente pode fazer o seguinte: vocês podem ver que Lucas, para tu desligar o microfone, Lucas. Oi? Desliga o microfone. Agora vou ter que sair bem aqui, ó. Rapidinho. Beleza. Bem, pessoal, para a gente construir essa tabela, a gente vai precisar o quê? Primeiro, saber qual foi o primeiro número mínimo de dias, né? Porque a gente não vai começar uma tabela do nada. Então, observa na tabela, qual o número mínimo de dias aí que vocês podem observar? Vocês podem dizer? 19. Beleza, pronto. E o número máximo? Alguém sabe? 25. Não. 28. Acho que é 28. 28. Beleza. Agora, então a gente já sabe onde vai começar e onde vai terminar, do 19 ao 28. Mas a gente não vai pegar 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, não. Por quê? Porque começa no 19, mas depois do 19, aí na tabela a gente pode perceber que tem o 20, né? O 21. Se a gente for procurar o 22, a gente não vai achar. Lucas, coloca aí na resposta da questão A, para a gente discutir aqui, os meninos. Depois a gente volta aí na questão B e explica. Próximo slide. Sim, é a resposta da questão B, pessoal. Agora eu vou explicar, a gente vai trabalhar essa questão junto. A resposta da questão A. Não, só dá A. Ó, a duração de uma lâmpada em dias, como vocês disseram, ó, o primeiro número de dias lá, que é o mínimo de dias que uma lâmpada durou, foi 19 dias. Aí depois 20, 21, 23, 25, 28. Esses foram os dias lá entre as lâmpadas, entre as 25 lâmpadas que elas duraram. Na tabela, se vocês voltarem, negócio que não dá pra gente compartilhar a tabela e a resposta ao mesmo tempo. Mas, do total de 25 lâmpadas lá, 6 duraram 19 dias. 6. Por isso que o número de dias, a gente tem em cima o número de dias, que foi de 19, e embaixo a frequência. A frequência é referente ao número de lâmpadas. 6 lâmpadas daquelas que estavam lá na tabela duraram 19 dias. 20 lâmpadas daquelas também duraram 6 dias.
Assim, a gente está construindo a tabela de frequência, ou seja, é o número de dias das lâmpadas e o número de lâmpadas. Vocês estão entendendo até agora ou não? Se não estiverem entendendo, como é que a tabela Sim. está assim? Estão entendendo? Sim, sim. Beleza, se não estiver claro, pode perguntar. Essa é a tabela de frequência. A duração de uma lâmpada em dias e a frequência embaixo representa o número de lâmpadas. Aí 21, 3 lâmpadas duraram 21 dias, mais 3 lâmpadas duraram 23 dias, 4 lâmpadas 25 dias, 28 dias, 3 lâmpadas. Essa é a resposta da letra A. Agora volta lá, Lucas, no começo, para a gente fazer a questão B. Lucas? É para voltar ou para passar mais? Não, eu já sei qual é a questão B, eu vou falar para o pessoal aqui. Pessoal, na questão B, ele quer o seguinte, ele quer calcular o tempo médio de duração de uma lâmpada. Ele quer calcular o tempo que todas essas lâmpadas, juntando todas aquelas lâmpadas ali, somando tudo, qual vai ser o tempo médio que uma lâmpada vai durar? Ou seja, o que vocês entendem se eu perguntar para vocês tempo médio? O que vocês vão me responder? Alguém pode me responder o que seria esse tempo médio? Ninguém? Acho que não, né? É como aquela noção de média aritmética. Não sei se vocês lembram o que o professor falou na aula. Média aritmética é aquele total, ou seja, aquele número total de lâmpadas, entenderam? Na verdade, é o número de dias que tem lá, o número de dias. Por exemplo, 19 dias, né? Tem 6 lâmpadas. Se a gente pegar esse 19 e dividisse pelos 6, a gente ia ter uma média de quê? Dos dias que essas 19 lâmpadas duraram, né? Basicamente assim. Mas o que a gente vai fazer aqui? Bota na resposta aí, Lucas, que eu vou explicar direitinho para eles. O que a gente tem? A gente tem o 19 vezes 6 lá em cima. Isso aí é o tempo médio. O número de dias vezes o número de lâmpadas que durou esse tanto de dias e somar tudo isso e dividir pela frequência de baixo. Ou seja, a gente está basicamente pegando ali a duração de uma lâmpada em dias, multiplicando pela sua frequência e dividindo tudo isso pela frequência, que é o total, né? Que vai ser o total de dias. Vocês estão entendendo até agora ou não? Sim. Sim? Tá claro, né? Se não estiver entendendo, pode falar. Bem, se a gente fosse... Por que a gente está colocando 19 vezes 6, primeiramente, né? Por que está 19 multiplicado por 6? Vocês já sabem que é a frequência. Mas é porque o 19 aparece lá 6 vezes. A gente não vai pegar o 19 e somar ele 6 vezes, porque senão ia ficar um cálculo enorme, né? 19 mais 19 mais 19. Aí 20 também somar 6 vezes. Ia ficar uma coisa meio que chata, né? Da gente fazer. Então a gente pega logo o 19 e multiplica por 6. Que é como se a gente estivesse somando o 19 6 vezes, que na verdade é isso que acontece. Aí a gente vai ter lá em cima o total de dias, né? O total de dias, que é 520, dividido por 25, que é a frequência. Por que é 25? Porque é o número de lâmpadas que tem na tabela. 25 lâmpadas é que a gente tem lá. É o total de lâmpadas. Dividido pelo tanto de dias que deu aquilo tudo. A gente pegou o 19, o 20, o 21, o 23, o 25, o 28, a frequência que eles aparecem lá na tabela e dividiu por 25, que é o total de lâmpadas. Vai dar 22 dias. Também é algo que não é muito complicado. Isso aí, a gente basicamente está usando a média aritmética para determinar o tempo médio. Ficou claro? Sim. Beleza. Vai, Lucas, última questão, letra C da primeira. Finalmente, podemos estimar o número de lâmpadas necessárias para manter um ponto de luz durante um ano comercial. O que ele está perguntando na questão? Bem, porque ele vai querer saber o seguinte: de quantas lâmpadas eu vou precisar, sendo que a lâmpada tem uma duração média, né? Ela tem, digamos assim, um tempo de vida. Então, quantas lâmpadas, se vocês fossem pensar, se uma lâmpada ela tem em média 22 dias de duração, quantas lâmpadas eu vou precisar comprar em um ano para, digamos assim, eu não ficar no escuro, né? Então, um ano a gente sabe que tem 365 dias, né? Coloca na resposta aí, Lucas. 360 dias, não é assim, sim, na média.
enfim, 360 dias. Ou seja, se eu tenho 360 dias, eu vou dividir por 22, né? É o óbvio. Porque em um ano, se eu dividir, se pegar um ano e dividir pelo número de 22 dias, quantas lâmpadas eu vou precisar, né? Durante todo esse ano. Para dizer novamente, eu não ficar no escuro. Eu vou precisar de 17 lâmpadas. Ou seja, se eu pegar 17, multiplicar por 22, eu vou ter 360. É algo bem simples. É só questão de raciocínio lógico, pessoal. Porque quando ele fala quantas lâmpadas são necessárias para manter um ponto de luz durante um ano comercial? O ano comercial é 360 dias. Aí vocês, pô, o que eu preciso? De quantas lâmpadas eu vou precisar? Então é só pegar o tempo que uma lâmpada dura. Né? Uma lâmpada vai durar 22 dias. Então eu pego esse 360 e divido por 22, que vai dar 17. Então você precisa de 17 lâmpadas para basicamente não passar nenhum dia de escuridão durante esse ano comercial. Ficou claro ou não? Ficou. Sim, Beleza. sim. Depois eu vou até falar pro professor depois para ele mandar essas questões aí lá no grupo, acho que ele não mandou ainda. Aí vocês podem também dar dando uma olhada revisada, porque isso aí para vocês se basear na prova de vocês amanhã. Vocês podem ver que não é um assunto complicado, é só dar uma estradazinha que é fácil a interpretação. Pode passar aí, Lucas, agora para a questão de vocês. Conseguiu entrar, Paulo Vitor? Sim, senhor. Não. Estamos... Deixa eu pôr a apresentação aqui. Vocês estão conseguindo me escutar, pessoal? Sim. Sim. Certo. A gente vai resolver aqui a segunda questão do slide, né? A segunda questão diz o seguinte: o Ibope pesquisou qual é o esporte preferido pelos moradores de uma certa cidade. Para isto, entrevistou 2.500 pessoas, obtendo o seguinte resultado. Aí a gente tem a tabela dos esportes preferidos e do número de pessoas que gostam de cada esporte. Bom, no futebol a gente tem 650, no voleibol a gente tem 350, na natação a gente tem 420, tênis 280, no basquete 300, no boxe 220 e na corrida 280. Agora vamos prestar bastante atenção nas alternativas que vão vir aqui, que vão me perguntando, as letras A, B, C, etc. A gente tem que a letra A pergunta o seguinte: qual é o esporte que apresenta maior frequência nesta tabela? E qual é o esporte que apresenta menor frequência? E a letra C, qual é o percentual da população que prefere o voleibol? Bom, gente, se eu perguntar para vocês aqui agora, qual é a resposta da letra A? Vocês diriam o quê? O futebol 650. Futebol 650, né? Sim. Alguém mais? Futebol mesmo. Futebol. Essa questão aqui é aquela questão de moda, né? Quanto mais as pessoas preferem uma coisa, mais aquilo ali vai estar na moda. Ou seja, quanto mais uma coisa preferida, mais ela vai estar ali com a maior frequência. Então, nesse caso aqui, realmente é o futebol. Ele tem 650 pessoas preferindo o esporte, né? Já as outras aí tem 350, as outras são todas números menores. E a letra B? Boxe. É o boxe. É o boxe, 220. E a letra C, vocês conseguiriam dizer qual é o percentual da população que prefere o voleibol? Ninguém? Não. Vamos lá. E a letra D aqui? Você saberia dizer qual esporte que está na moda? Justifique sua opinião. Eu acho que é o futebol. Tem mais pessoas que preferem, né? Certo. Alguém mais? Também. Também o quê?
Vamos lá, pessoal. Olha só, né? A letra A diz o seguinte, né? Note que o esporte que apresenta a maior popularidade nesta tabela é o futebol, com preferência de 650 pessoas, ou seja, vocês estavam realmente certos. Letra B. Por outro lado, o esporte que apresenta a menor popularidade é o boxe, preterido apenas por 220 pessoas, né? Letra C, pessoal. Qual o percentual da população que prefere o voleibol, né? Bom, vocês conseguem imaginar como a gente faria para calcular esse percentual? É aquela ideia de porcentagem, pessoal, aqui. A gente vai... O que é que a porcentagem diz, né? A porcentagem é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Ou seja, qual é o nosso caso favorável aqui para o voleibol? Nosso caso favorável para o voleibol são o número de pessoas que preferem o voleibol, que são 350. Dividido por quem? Pelos números de casos possíveis, que seriam quem? Todos esses números aqui somados. Todos esses números somados seriam divididos pelo número de casos favoráveis, que são do voleibol, que é mais ou menos isso aqui. Né? A gente tem 350, o quê? Que é o número de pessoas aqui que preferem o voleibol, dividido por 2.500, que é a soma de todas essas pessoas aqui que preferem esses esportes, né? O resultado aqui a gente simplifica, vai ficar 7 sobre 50, e a taxa percentual a gente vai ter 14%. Ou seja, apenas 14% da população desta cidade prefere um voleibol. Conseguiram entender? Sim. Alguma dúvida? Sim, sim. Não. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Bom, e a letra D, por último, é a questão mesmo do futebol, né? O esporte da moda é o futebol, pois, como o próprio nome indica, é a moda da tabela de frequências, das frequências acima. Alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão aqui? Aqui é só uma questão de saber interpretar as tabelas e os gráficos mesmo. Interpretarem da seguinte forma: ela pergunta, elas estão dando os dados aqui e vocês vão analisar, né? Se a coisa que está pedindo é a taxa percentual, qual é a taxa percentual? Se eu tenho todo, para calcular a taxa percentual, eu tenho todo um número de esportes, eu tenho tais pessoas em tais esportes. Então, eu vou pegar qual esporte que eu quero, que eu quero saber a taxa percentual dele, e dividir o número de pessoas que praticam aquele esporte pelo número de pessoas que praticam todos os esportes. Assim, a gente vai ter uma taxa percentual que vai indicar quase a taxa percentual daquele esporte para aquela determinada região, cidade ou estado, ou até pelo país, né? Enfim. Tem o próximo agora, pessoal. Terceira questão que ficou. Mas, Acho que foi eu. Paulo Vitor? Acho que foi eu. Então, vamos lá, né? Terceira questão. Alguém se candidata a ler aí pra gente? O enunciado. Eu. Fique à vontade. Insatisfeito com seu salário, um funcionário pesquisou nas empresas vizinhas quanto ganhavam seus colegas que exerciam a mesma função. Ok, obrigado aí. E, então, aqui nós temos aqui a letra A, construa uma tabela de distribuição de frequência associada aos valores encontrados. A letra B, determine o salário médio desse funcionário. A letra C, determine o salário modal desses funcionários. Então, aqui nós temos nessa tabela vários valores, né? 1.200, 1.400, R$ 1.000. E assim eles estão distribuídos de forma bem aleatória. O nosso primeiro passo vai ser organizar todos esses dados numa tabela de frequência, né? Esses valores, esses salários aí, para poder melhorar a compreensão da gente. Então, Lucas, passa aí para a gente ver a tabela. Passa mais, Paulo Vitor? Passa? Passa mais? Passa. Tem uma tabela que está mais organizada.
Isso, essa daqui que eu queria. Então vamos lá, pessoal. Aqui ele organizou, tipo, primeiro ele olhou 1.050, colocou os salários em cima, ó, o salário equivalente, 1.050, 1.100, 1.200, 1.300, ou seja, em ordem crescente, né? Se você olhar nessa tabela verde e procurar 1.050, você vai encontrar duas pessoas ou dois valores que são iguais, ó. É o terceiro elemento da primeira linha e o primeiro elemento da segunda linha. São 1.050. Ou seja, tem duas pessoas que recebem 1.050 no salário. Se você for procurar o valor 1.100, ele só aparece uma única vez. Então, só uma pessoa recebe 1.100. E assim por diante, ó, 1.200, 1.300, 1.350, 1.400 e 1.500, né? Aí a tabela pergunta assim, volta lá na letra A, Lucas. A questão. Lucas? Volta. Aí tava querendo saber o salário médio, né? Dos funcionários. Então o que a gente tem que fazer, ó? A gente pega o valor de todos os salários, ou seja, nós vamos somar 1.050, mais 1.100, mais 1.200, mais 1.300, até chegar a 1.500, né? A soma desses salários aqui vai resultar em 15.250, ok? E agora a gente vai o quê? Somar a quantidade de funcionários, ou seja, a frequência aqui, essa linha de baixo, vamos somar todos os valores. Vai ser 2, mais 1, mais 2, e o resultado final vai dar 2. Como nós sabemos, a média é o quê? Como o Lucas falou agora, o valor total dividido pelo o valor que se repete, né? Então, ou seja, vai ser o valor total dos salários, que vai ser 15.250, dividido pela soma de pessoas que recebem esses respectivos salários. Nesse caso vai ser 12. E 15.250 dividido por 12 vai dar R$ 1.271. Deu para compreender essa parte? Sim. Agora vamos lá. Vocês se lembram da definição de moda? Qual é a moda? Ou o que é a moda Sim. na estatística? O que seria? É a que tem mais Que pessoas. aparece mais vezes. Aparece mais vezes. Tem mais É o pessoas que fazendo aparece mais aquilo. vezes. E olhando aqui, tanto para essa tabela verde, né? Quanto para essa que tem a tabela de frequência aqui embaixo, qual é o valor que se repete mais vezes? Qual é o salário que se repete mais vezes? 1.400. Para mim, isso mesmo. Exatamente. Ó, 1.400. Porque se você olhar aqui na tabela verde, você vai encontrar três valores, ó. Que vai ser o segundo elemento da primeira linha, o terceiro elemento da segunda linha e o terceiro elemento da quarta linha. Ou seja, nós temos o valor 1.400 repetido três vezes. Ou seja, como ele é o que mais aparece, o de maior frequência, o que aparece mais vezes, então ele é a moda dos salários, né? Alguém pode ler a letra D aí para mim, por favor? Sim, pois o salário médio e o salário modal encontramos na vizinhança. São os maiores do que o salário do funcionário. Isso. Porque é o seguinte, lá estava perguntando se baseado nos salários que ele pesquisou, tipo, você vai trabalhar, né? Aí você vai pesquisar em outras empresas, a pessoas que exercem a mesma função que você, o quanto elas vão receber. Aí você entrevista 12 pessoas e depois você faz tudo isso. Aí vem a pergunta: será que eu devo pedir o aumento para o meu chefe? Nessa circunstância, é bem viável ele pedir. Por quê? Porque está acima do valor que ele recebe, o valor médio, né? Está acima do que ele recebe, porque ó, o valor médio é 1.271 e ele só recebe 1.200. Então ele vai ganhar R$ 71 a mais em cada salário. Então ele vai um viável e ele já tem um argumento dele que é o quê? A média do meu salário comparado com os outros está acima daquele que eu recebo, né? Particular. Então a letra D é sim, ele pode
e ele deve pedir o aumento. Deu para entender ou tem alguma dúvida? Deu para entender. Ok. Vai passar, Lucas. E aí, agora, acho que é o Márcio agora. Não, passa aí para a quinta questão, que a gente vai passar o vídeo lá do Yarson lá. Aí a gente encerra. Essa? É. Daí a resposta é outra. Ah, não, respondeu também. Tem como... Lucas, não, tem como tu clicar lá no link, não? Tem, mano. Clica lá. Aí já passa o vídeo. Pessoal, porque tem a quinta questão, a gente vai colocar um vídeo para vocês que é bem melhor a gente encerrar a aula. Beleza? Vou botar para apresentar de novo aqui. Eu acho que tem, né? Eu nunca fiz essa experiência, não. Primeira vez. Não, tem, pô. É porque eu tô falando, tipo, pra todo mundo tá mostrando agora... o WhatsApp, tá ligado? Aí clica no link e depois compartilha a tela. Bem, pessoal, essa é a quinta questão, ela vai falar sobre média aritmética. É só prestar atenção no vídeo que vocês vão entender a questão, beleza? É isso. Passa aí. Cara... Peraí, mas tá dando uma bugadinha aqui. Relaxa. O online é assim mesmo. Lucas, tá bugado aí, Lucas. Tá bugado o áudio. Porque teu áudio tá ligado. Teu áudio tá ligado, tem que ligar teu áudio pra ser o áudio do vídeo. Peraí, vou desligar aqui. Ei, mas tá saindo som direito aí, tá? Não, tá não. O pior que o som tá no máximo aqui. Então só deixa rolar o vídeo e vai explicando, já que não tem áudio. Vai explicando aí, pode. Vai. Feito. Explicar a amizade mesmo, não deu muito certo, não. Bota lá pelo vídeo, aí vai explicando por lá. Pelo vídeo? Ai. Então ainda, pessoal, nós temos aquela tabela, né, do programa, ou do problema.
Aqui diz assim, ó, o Instagram a seguir apresenta a distribuição de frequência das faixas salariais numa empresa com os dados disponíveis. Pode concluir que a média desses salários é aproximadamente. Aí aqui nós temos as alternativas, né, A, B, C, D e E. E aqui nós temos o histograma. Alguém sabe a diferença do histograma para o gráfico de barras? Alguém se Ele é lembra da definição? Histograma. Todas juntas. Oi? Histogramas barras são todas juntas. Repete aí, cara, que eu não entendi, não. Histogramas, as barras, as colunas são juntas. Ah, isso, exatamente. Aqui nós temos de 0 a 500, né? Aqui é o salário. Nós temos quantos funcionários que recebem de 0 a 500 reais? Ah, só leitura de gráfico. 14? 14, exatamente. De 500 a 1.000 reais. Temos quanto? 4. 4. E de 1.000 a 1.500? 2. Aí fica constante, né? Duas pessoas que recebem de 1.000 até 2.500 reais o salário. Então, pode colocar play aí, Lucas. Aí aqui a gente vê nessa parte, pode deixar rolar. Aqui nós temos o que? O salário, né? Organizado em uma tabela de frequência, só que vai ser definido por classe. Como vocês podem ver, nós apenas pegamos o histograma e organizamos ele em uma tabela. E os dados vão ser os mesmos que vocês acabaram de falar, né? O salário, o valor do salário, com a quantidade de pessoas que o recebem. A tabela de frequência. Nesse caso, vai ser um total de 24 funcionários. O barulho Aí, diminuiu aqui, Paulo. Posso continuar? Pode? Pois é, galera, eu sou o Yarlison. Devido a um barulho aqui de uma reforma que tá passando aqui a minha residência, e eu não tava impossibilitado de resolver essa questão para vocês. Mas já que diminuiu, eu vou continuar aqui da onde o Paulo Vitor parou. Já que ele organizou aí o histograma, né? Essa segunda parte, o FI, esse número 14, 2, 4, eles vai ser a quantidade de funcionários que recebe o salário, né? Em questão de 0 a 500, de 500 a 1.000 e assim sucessivamente, né? E o total desses funcionários que tem nessa empresa são 24. Aí vocês vão perguntar o que é que vai vir ser esse XI. Esse XI aí, ele é o ponto médio entre os limites inferiores e os limites superiores, né? Para me chegar nesse resultado, eu vou somar o limite inferior com o limite superior com o limite inferior e vou dar o resultado. 0 mais 500 dividido por 2, que vai ser 250, né? E se vocês conseguirem visualizar, a diferença entre eles aí é de 500, né? Então, é só ir adicionando 500 e somando. Aí, 500 mais 1.000 dividido por 2, 750, e assim sucessivamente, certo? Aí, para a gente encontrar o nosso resultado da nossa questão, a gente vai multiplicar a quantidade de colaboradores da empresa vezes esse valor do XI para a gente conseguir chegar nos... Ei, volta aí, Fresco. Volta aí, Lucas. Dá uma pausa no vídeo aí, Lucas. Deixa aí, pausado aí, Lucas. Para a gente conseguir chegar nesse resultado da multiplicação do XI vezes o FI, a gente vai somar, a gente vai multiplicar o FI vezes o XI, e logo em seguida a gente vai ter o resultado, né? 14 vezes 250, que dá 3.500, né? E lá embaixo a gente já vai ter a soma de todos esses resultados, né? Para a gente descobrir a média, é uma coisa bem simples. Vocês só vão ter que dividir o 17.000 pelo 24, né? Que o 17.000 é os salários
né? E o 24 é a quantidade de colaboradores. Aí vocês vão ter um resultado aproximado, dividindo esse 17 mil pelos 24, que vai dar 708,30, né? Esse resultado aproximado é igual ao resultado da letra E, 708. Né? Gente, devido a não... os equipamentos que a gente não tem, fica bem complicado a gente mostrar certinho, né? Igual o professor, mas queremos relevar aqui que a gente está aprendendo nesse período remoto e é bem complicado para a gente. Vai ser uma experiência e tanto, mas a cada aula que a gente vai conseguindo resolver alguns exercícios, a gente vai tentando melhorar para vocês. Tá bom? Aí, se vocês tiveram alguma dúvida, pode estar perguntando agora também, tá? E a gente também fica disponível às quintas-feiras para tirar dúvida de vocês pelo WhatsApp. Aí vocês que escolhem. Pois é, pessoal, essa aqui foi a nossa aula. Como o menino falou, né, a gente está apresentando essa por slide, mas a gente espera que todos vocês tenham entendido. A gente sempre está disponível, né, para tirar dúvidas. E é isso, né? Agora o professor vai entrar aqui para finalizar a aula, fechar a sala. Obrigado pela atenção de todos, pela compreensão, pela participação. É isso. Obrigado. Bom, pessoal, a gente quer também que vocês relevem, né, qualquer erro da gente aí, né, questão da apresentação do slide, né, questão também da apresentação do vídeo hoje que não deu certo. Mas a gente tem que, como o Yas falou, a gente está aprendendo e cada vez mais a gente vai tentar melhorar, justamente para tentar trazer o melhor para vocês. E agradecemos aí a atenção de cada um, dos que participaram, dos que não participaram, mas que ficaram prestando atenção. E é isso, pessoal. Gente, voltei aqui rapidinho, tá? Queria agradecer os meninos, tá? De parabéns pela aula, a interação de vocês foi muito boa. E a gente está encerrando a aula, tudo bem? Essa aula está sendo gravada, depois a gente vai estar disponibilizando para todos vocês. E não esqueçam que amanhã, a nossa segunda avaliação mensal, o link da prova estará das 6 da manhã até as 18 horas, tudo bem? Então, a prova você fazer com calma, tudo bem? Com o mesmo procedimento que vocês já conhecem. Tenham todos um bom dia. Qualquer dúvida, podem perguntar lá no grupo do WhatsApp, tá ok? Um abraço. Valeu, professor. Falou, professor.